Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de fazer alguns exercícios com vocês e colocar em prática alguns daqueles conhecimentos que a gente discutiu aí em vídeos passados. Eu imagino que você já teve a oportunidade de mexer um pouco na ferramenta, né, de poder ver algumas das opções que ela oferece e para isso você já deve ter algum conhecimento básico, né? No vídeo de hoje eu gostaria de fazer alguns exercícios de matemática básica e para isso a gente vai criar aqui dentro da pasta que eu criei, né, pasta Braskem, você vai criar uma pasta para você. Dentro dessa pasta a gente vai criar um novo arquivo de um Jupyter Notebook, né. Se você vir aqui nesse botão que diz novo, no cantinho, né, ele tem aqui a opção do Python 3. Eu vou clicar, né, e ele vai criar um novo arquivo para mim. Feito isso, você vê aqui na parte do cabeçalho, né, desse meu arquivo, que diz Untitled. Significa que não tem nenhum título, eu quero colocar um título para ele, que vai ser exercício 1. Né? E no exercício 1, aqui você pode olhar no nome do arquivo, tem espaço, tudo. Como é nome de arquivo, segue a mesma regra do seu sistema operacional. Pode ter espaço, pode ter alguns caracteres, outros não poderão. Aí depende do sistema operacional que você está utilizando. Nessa primeira célula aqui, você pode olhar que ela está como código, mas eu quero colocar ela como texto, o markdown, né? E aqui nesse texto eu vou colocar aqui operações matemáticas básicas. Feito isso, aqui eu vou colocar algumas operações, né? Então eu vou começar pela mais básica, que é o operador de soma, né? Eu vou colocar aqui, então, soma, e abaixo vou usar aqui aquele operador mais simples, né, de soma. Eu estou colocando sempre aqui o nome com uma hashtag no início, porque hashtag no início em células de código, elas significam comentários, né? Então é sempre bom você, a cada operação, cada atividade que você fizer, colocar algum indicador daquilo que você está fazendo para ficar melhor, para depois você recapitular o que você estava trabalhando, né? Mas enfim, a operação de subtração também bastante simples, né? Subtração aqui seria 2 menos 1, nada de mistério. Como você viu aqui, nesse caso a gente tem espaços, né? Aqui eu não coloquei espaços, tanto faz, né? Sem grandes problemas. Abaixo vou colocar aqui, por exemplo, multiplicação. Multiplicação. Sem grandes mistérios e também 3 vezes 2. Vamos colocar, 3 vezes 2. Puxa. Ele vai dar 6. Então aqui a multiplicação a gente usa o operador de um asterisco, também sem grandes mistérios, né? E aqui vamos colocar a famosa divisão. Divisão. Também vou colocar aqui 4 divididos por 2, 2. Primeiro, interessante a gente já discutir o seguinte, ó. Se você olhar aqui, todos os outros valores a gente tem valores inteiros, né? Ou seja, 2, 1, 6. Quando você faz sempre uma operação de divisão, a resposta sempre será um valor float, dependente do valor que você fizer a divisão, né? Então significa que sempre vai ser um número inteiro acompanhado de um decimal. Nesse caso aqui, o decimal é 0, porque né, a resposta aqui dá um valor inteiro, mas é importante que você saiba que sempre vai retornar um valor float. A gente vai discutir mais à frente o que é valor inteiro, o que é valor float, mas é importante você já se atentar que a divisão sempre traz um valor float, né? Uma coisa interessante também da gente falar aqui é o seguinte, vou usar aqui o OneNote, vamos fazer o seguinte, imagine que você quer fazer a seguinte operação, então 7 divididos por 4, certo? Então como é que você faria isso? A gente faria primeiro 1 vezes 4 dá 4, então 7 menos 4 é 3. O nosso valor do quociente é 1 e o nosso valor de resto é valor 3, né? Então, digamos que eu quisesse pegar esses valores aqui. Primeiro, só fazer uma operação matemática lá, um algoritmo, e ele me trazer esse valor 1. Como é que eu faria, né? Eu poderia fazer assim, vamos chamar ele de quociente. Quociente. Eu faria, então, se eu fizesse só 7 divididos por 4, quanto seria, né? Seria 1,75. Mas se eu quiser só trazer o valor do quociente, eu uso o sinal aqui dos duas divisões, né? Essas duas barras. Ele me retornaria somente o valor 1. E se eu quisesse, então, o resto, né? O resto da operação, eu faria, então, o 7 percentual 4. O percentual significa que vai trazer só o valor aqui, né? Do nosso caso, de
do resto, né? Então isso pode ser importante para alguma operação que você esteja fazendo, é interessante a gente saber que existe essa possibilidade caso queira, né? Que a gente pode falar mais aqui, valor potencial, né? Então, por exemplo, vamos chamar aqui potência. Potência, então vamos fazer, sei lá, 3 elevado a 2. Né? Então o valor elevado, esse valor potencial, a gente sempre faz usando 2 asteriscos, né? Talvez você esteja se perguntando aí qual é a regra que ele faz, né, para fazer essas operações matemáticas. Primeiro ele faz soma, primeiro ele faz divisão, qual será a lógica, né? Então vou colocar, por exemplo, sei lá, 10 mais 12 vezes 1000, vezes 1000 mais 2, sei lá, algo assim, né? O que ele vai trazer? Então, assim como na matemática básica, ele sempre vai fazer essas operações de multiplicação ou divisão e depois ele faz alguma operação de subtração e soma, né? Então, nesse caso aqui, ele primeiro está fazendo esses valores aqui de 12 vezes 1000 e depois somando esses valores de 10 e 2, né? Então, a gente pode ver aqui na prática, né? Então, 12 vezes 1000 dá quanto? Dá 12.000, né? E depois, o que ele faz aqui? Mais 10, vamos colocar mais 10, mais 2. A resposta vai ser aquele 12.012. Então, segue essa regra. Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. E se caso você quiser fazer isso de maneira diferente, né, então eu faria, por exemplo, quero só 10 mais 12 para depois fazer a multiplicação, eu preciso fazer uso do parênteses, né, que aí você pode ver que a resposta é diferente. Então, se atente a isso. O que mais a gente pode discutir aqui? Bom, a gente pode falar, por exemplo, uso de variáveis. Isso é muito importante, né? Variáveis. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho esse valor aqui de 10, né? Eu quero usar esse valor 10 para algumas coisas. Só que esse valor 10 ele vai se alterar ao longo do tempo. Porque, vamos colocar aqui, puxa, qual é o valor da temperatura do dia? Vamos colocar, qual é a temperatura do dia de hoje? Tanto, mas esse valor não é fixo, né? Esse valor vai se alterar. Então imagine cada vez que eu fizer alguma operação, eu vou ter que voltar lá no início e modificar tudo de novo. Então a gente não faz dessa forma, a gente cria essas variáveis que vão nos auxiliar para fazer essas alterações ao longo do tempo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, criar uma variável chamada var1. Péssimo nome de variável, mas isso aqui é só para a gente exemplificar, né? Nesse caso aqui a gente pode atribuir, né? Então vamos dizer assim, a gente vai atribuir o valor 10 para uma variável, que nesse caso aqui é a nossa variável 1. Eu poderia criar qualquer nome, certo? Qualquer nome aqui, isso indifere. A gente tem algumas regras que a gente quer melhor prática, né? Que eu vou criar, por exemplo, variável, eu vou usar um underline para separar os nomes dessas palavras que eu posso usar aqui. Então, temperatura do dia, né? Temperatura dia. Então, poderia fazer alguma forma desse jeito. Não é muito indicado usar maiúsculo, mais por questões de boas práticas, mas indifere, se você quiser usar, pode utilizar. O que não pode, por exemplo, a gente iniciar com um valor numérico no início, né? E alguns outros caracteres que depois eu vou deixar também no comentário do vídeo aqui. Mas, basicamente é isso. A gente vai criar uma variável e atribuir a essa variável um determinado valor. Então, vamos lá. Se eu agora plotar somente essa temperatura do dia, essa variável chamada temperatura do dia, eu tenho a resposta de 10. Mas digamos que eu quisesse fazer uma operação em cima dela, então seria a temperatura do dia vezes 2, né? Então 2 vezes a temperatura do dia, que é 10, a gente espera que seja a resposta de 20. Beleza, a resposta é 20. E se eu plotar ela de novo aqui, né? Temperatura do dia, ele vai trazer a resposta de 10. Por quê? Porque o valor dela é 10. Embora a gente faça operações matemáticas em cima dela, ela se mantém sendo 10. Se eu quisesse alterar e substituir o valor que tem em cima dela, então eu faria, por exemplo, nesse caso aqui, vamos copiar lá em cima, né? Eu faria, por exemplo, temperatura do dia, que é a nossa variável que é o valor 10, vezes 2, a resposta vai ser 20, e essa resposta de 20 que a gente vai ter aqui, a gente vai atribuir a ela mesma, essa mesma variável. Então o valor que ela tinha
armazenado de 10, esse valor será substituído, né, por um valor novo que será 20. Então, se a gente rodar esse cara e aqui abaixo eu chamar só essa variável, beleza, a resposta é 20, como a gente esperava. Então, assim, não tem problema nenhum de você criar diversas variáveis e depois substituir os valores dela. Agora, sempre o cuidado é crie sempre variáveis com nome, por maior que seja, né? Antigamente falava, não, variável com muito nome pode ser ruim. Bobagem, gente. Quanto mais nome, quanto mais fácil de eu conseguir identificar do que se trata essa variável, melhor, né? Se fosse isso aqui, ó. Não importa. O importante é que eu consiga colocar o olho e identificar do que se trata. Evidentemente, você vai tentar ser o mais sucinto, objetivo, para não ficar nomes muito extensos, para não acabar ficando um livro aqui, né? Mas assim, seja objetivo, mas não tenha medo de colocar o nome de uma variável que faça sentido. Sentido para você e sentido para quem for ler o seu código. Então essa é a mensagem, né? O que mais eu posso falar para vocês aqui? Então vamos supor aqui que eu tenha um salário, né? Salário, vou colocar aqui, de R$1.000. Esse é meu salário, tá? Pedi um aumento aí pro pessoal da Braskem, tá difícil, mas meu salário aqui é R$1.000. Então eu quero, vamos supor aqui que eu tenho um imposto, né? Vou chamar imposto de alguma coisa. E esse imposto, ele é 10% do valor da minha renda. Então vamos colocar aqui 0,10, né? 10% da minha renda. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, só 0,1. É uma opção, é uma forma que você tem de fazer. Eu prefiro sempre colocar tudo bem descrito, de novo, para ter melhor leitura, para quem pegar o código ter certeza daquilo que eu estou fazendo, mas também você tem essa opção aí, né? Então vamos dizer assim, puxa, eu quero saber quanto que eu tenho que pagar, quanto vai ser o meu salário final, né, se eu tiver que pagar esse imposto. Então eu posso usar aqui, vamos copiar, né, a variável salário vezes a variável imposto. Qual é o resultado que ele vai me dar? Bom, ele vai me dar a resposta de 100, porque é o valor de imposto que eu tenho que pagar. Então, eu vou colocar todo esse cara entre parênteses, então eu posso dizer assim, posso selecionar tudo, selecionei tudo aqui e cliquei no parênteses. Beleza, ele já colocou no início e no final. Né? Não tive que vir aqui, vai lá no início, depois vem aqui no final, para depois colocar. Não, eu já posso colocar, selecionar tudo que ele faz para mim, né? Então aqui selecionei tudo, cliquei só em parênteses, ele já colocou o parênteses inteiro. Então, o que eu tenho que fazer aqui, que é o meu valor de salário, né? Meu valor de salário, menos esse valor que eu tenho que pagar de imposto. Então, meu salário final é de R$900. Então, eu posso colocar o nome dessa variável, desse resultado, né? Como salário final. E dentro dela vai ter a resposta de 900 e eu quero apresentar só essa resposta de salário final, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, como print, né? Se você olha, quando eu coloco só desse formato, né? Que ele está só dando a resposta aqui, que estou só pedindo para ele cuspir, né, entre aspas, a minha resposta, beleza, eu consigo visualizar. Mas nem sempre, dependendo da sua operação, ele vai conseguir interagir de alguma forma. Então, por exemplo, se eu tivesse um dashboard e quisesse mostrar essa resposta, bom, talvez eu tivesse que fazer o uso de um print, porque aqui ele está mostrando só no meu Jupyter Notebook, né? Então, vamos lá. Se eu quisesse colocar o print, aí ele vai mostrar aqui bonitinho. Eu poderia colocar aqui, olha, entre aspas, né? Eu vou escrever assim, o meu salário final é de 2 pontos, e aí coloco aqui uma vírgula, vai estar o meu salário é de salário final, e eu rodo isso aqui, ele vai dizer assim, o meu salário final é de... Então eu posso colocar diversas interações para quando ele jogar uma resposta, essa resposta também faça sentido para quem esteja lendo, né? O que mais posso falar? Olha só, se você olhar aqui, eu tenho a variável salário final e a variável somente salário, certo? Então, se eu quiser escrever ela aqui embaixo, nessa minha outra célula, eu poderia fazer o seguinte. Posso escrever só algumas letras aqui, por exemplo, as letras iniciais, e clicar no meu teclado a tecla Tab. Então, quando eu clico na tecla Tab, ele vai mostrar todas as variáveis que existem aqui no meu arquivo, que começam com essas 3 letras. No nosso caso, tem salário normal e salário final. Se eu quiser escolher, por exemplo, salário final, eu só seleciono aqui, né, a que eu quero e clico Enter. E ele já
preenche tudo para mim. Então você não precisa ficar digitando, né? Então às vezes pode ser bem interessante. Então aqui, por exemplo, vou copiar toda essa célula, toda ela de novo, e vou colocar aqui embaixo, certo? Agora eu vou mudar, por exemplo, a minha resposta. Agora eu comecei a pedir aumento para o meu chefe, ele vai me pagar 10 mil reais por mês da Braskem. E o meu imposto, em vez de ser 0,1, vai ser 1,27 agora, de imposto que eu tenho que pagar. Então, o meu salário final será de 7.300. Então, essa facilidade que você tem de criar variáveis que você não precisa estar indo ponto a ponto aqui modificando, né? Você só modifica essas variáveis principais e o cálculo no final fica mais fácil de você fazer. Então, nesse vídeo eu quero fazer então um exercício, um desafio, que é calcular o salário final de uma pessoa depois dela ter pago alguns impostos, que é o INSS e o imposto de renda, né? Então aqui a gente vai fazer um exemplo primeiro, para depois fazer o exercício. Imagina o seguinte, imagina que a gente tem uma pessoa que ganhe 3 mil reais, certo? Então se ela ganha 3 mil reais, vamos ver o quanto que ela tem que pagar de INSS. Então a gente olha aqui na tabela do INSS e você vê que 3 mil está aqui no meio, né? Ó, 2.089, 3.100 e pouquinhos, está aqui no meio, né? Então ela vai pagar 12% do salário dela de impostos de INSS. Então, dentro da tabela 1, cabe ali os 12% e ela vai pagar 360 reais, né? Então, para a gente fazer um cálculo de imposto de renda, a gente vai fazer com base a esse salário final, ou seja, 3 mil menos 360. E o valor final é 2.640, certo? Então é o seguinte, uma vez que você faz esse cálculo, a gente tem que levar em consideração o seguinte, essa pessoa tem dependentes que precisam dela? Se a resposta é sim, para cada dependente a gente precisa subtrair o valor de 189,59. Então é o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Imagina que eu tenho 3 mil reais, que é o salário dele, vezes o percentual lá, então eu botei 0,88 só porque era 12% e aqui já fiz mais direto, né? Então 88. Menos o 189,59, porque no nosso caso aqui ele vai ter uma pessoa que é dependente dele, e ainda a gente tem a situação seguinte, para cada pessoa que você paga uma pensão, seja ela qual for, esse valor também vai entrar na sua base para depois calcular o imposto de renda. Então é o seguinte, no nosso exemplo aqui, essa pessoa paga R$200 de pensão, né? Então vai ser o valor do INSS menos o valor da quantidade de dependentes menos a pensão que ele paga. Então esse aqui é o valor de cálculo base para você fazer o quanto você paga de imposto de renda. Então vamos lá. Quando você tem esse valor final, aqui a gente fala que ele vai ter que pagar a pensão de R$200, né? Então esse valor final vai se tornar 2.250,41, ou seja, esse valor de 3 mil vezes 0,88, até aqui ele é 2.250,41. Então, beleza, esse é o meu salário que vai ser a base do meu cálculo de imposto de renda. Cadê esse salário aqui, né? Então, 2.250, ele está aqui, né? Tipo, entre 1.900 e 2.800. Então, a minha alíquota que eu tenho que pagar é de 7,5. Então, seguinte forma. Esse 7,5, 0,75 é o valor de alíquota que eu tenho que pagar. Então, eu multiplico o meu valor de alíquota pela minha base salarial, que é aquele que a gente tinha calculado, e subtrai de todo esse valor, certo? Já multiplicado por 0,75, a parte deduzida do imposto de renda, né? E aí você vai ter a resposta de quanto essa pessoa que ganha 10 mil vai pagar de valor de imposto real. Então é isso, esse exercício é relativamente simples, nada de muito desafio, mas pelo menos algumas pessoas vão quebrar a cabeça aqui para entender como faz. Fiquem aí à vontade de entrar em contato, de tirar dúvidas, que eu vou estar disponível, certo?